O assunto de hoje é um possível tema de redação, mas é algo que precisa ser denunciado com todas as nossas forças. Eu não sei se você sabe, mas dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. E o mês de maio foi escolhido para darmos uma visibilidade maior ao assunto. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, agora nós temos também Maio Laranja. Infelizmente, é uma realidade que marca muito cedo a vida de muitas crianças. E apesar de existirem políticas públicas, o assunto não tem o reconhecimento que precisa. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a importância de nós darmos voz a quem não tem. Antes de entrarmos no assunto do vídeo, já deixa o seu like e o comentário sobre quais temas de redação você quer ver aqui no canal. Agora, vamos entender primeiro o que é abuso sexual. De acordo com a Childhood Brasil, abuso sexual é a situação em que a criança ou adolescente é usado para prazer sexual de um adulto. E esse abuso pode ser violento ou não violento. O violento resulta no estupro, que é o tipo mais grave. Segundo a legislação brasileira, o estupro vai além da penetração. Enquadra-se nessa categoria também o sexo oral, a masturbação, toques íntimos e introdução forçada de objetos. E como não violento, nós podemos citar o abuso sexual verbal, no qual o adulto tem conversas abertas sobre atividades sexuais, falas erotizadas destinadas a despertar o interesse da criança ou do adolescente. O exibicionismo, que é o ato de mostrar os órgãos genitais ou de se masturbar em frente a crianças ou dentro do campo de visão delas, para exibir também materiais pornográficos, também são formas de abuso sexual não violento, já que não tem contato físico. E em 2018, o Brasil registrou 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Gente, 32 mil! Sem contar nos que não são notificados, porque não são todas as vítimas que realmente denunciam. Esse foi o maior índice desde 2011, ano em que os agentes de saúde passaram a ter obrigação de computar os atendimentos. Entre os casos registrados em 2018 pelo Ministério da Saúde, mais da metade das crianças abusadas tem entre 1 a 5 anos de idade e sofreram esses abusos dentro de casa ou por alguém que fazia parte do grupo de amigos ou de conhecidos da família. E é de cortar o coração. E com esse gráfico aqui, disponibilizado no site do Ministério da Saúde do Paraná, nós podemos ver que nos anos de 2017 e 2019 os números são altos também, apesar de serem menores que 2018. Agora eu vou colocar um trechinho de um vídeo do titio Drauzio para vocês escutarem uma outra realidade. Olá, meus amigos do YouTube. Há vários anos eu atendo prisioneiras na Penitenciária Feminina de São Paulo. É uma cadeia enorme que tem 2.200 mulheres. Acho que é a cadeia feminina mais populosa do Brasil. A quantidade de meninas que eu atendo, hoje mulheres, mas que foram estupradas na primeira infância, é muito chocante. São centenas dessas moças que estão na cadeia, que foram estupradas, às vezes na mais tenra idade, com 4, 5 anos de idade. Esses crimes permanecem sem punição nenhuma. E são sempre muito graves, porque isso deixa sequelas para o resto da vida nessas meninas quando vão para a adolescência, quando se tornam adultas. Complicado, né, gente? E a primeira coisa que eu queria enfatizar é que ele se refere às mulheres presas que atende. Até que ponto o trauma que essas mulheres tiveram na infância não foram responsáveis pelos atos que elas cometeram adultas. E ele fala sobre sequelas, e é exatamente isso, gente. O que as crianças veem, vivem, sofrem em suas infâncias diz muito em quem elas vão ser no futuro. Esse tipo de argumento pode ser utilizado em temas de redação como adultização precoce no Brasil, porque a prática do abuso gera como uma das prováveis consequências justamente a adultização precoce. No documentário A Ira de um Anjo, nós temos evidências nítidas disso. A Beth sofreu abuso de todos os tipos advindos do pai dela, abuso sexual e também psicológico,
como a negligência parental. Ela e o irmão foram retirados do pai e foram adotados por um casal que começou a perceber diversos comportamentos estranhos na Beth. E um exemplo foi que ela começou a reproduzir o abuso sofrido no irmãozinho. Então, em temas como adultização precoce ou as consequências do abuso sexual em crianças e jovens, você pode usar o documentário da Beth para evidenciar as consequências geradas por esse tipo de situação. E aí a gente também entra na exploração sexual infantil, porque muitas crianças, depois de abusadas em casa, por exemplo, acabam migrando para essa realidade. Diferente dos abusos sexuais que geralmente são cometidos por pessoas conhecidas da vítima, a exploração ocorre com pessoas fora do círculo social e envolvem dinheiro. Segundo a Unicef, só no Brasil, mais de 250 mil crianças são vítimas de exploração sexual infantil. No entanto, apenas 10% são notificados às autoridades, segundo a Childhood Brasil. Nós temos registro de meninas que vendem o seu corpo por até R$2. E esses dados são agravados por questões de mazelas sociais. Muitas fazem isso em troca de alimento ou até de brinquedos, já que elas têm entre 9 e 15 anos. Dia 18 foi lançado Um Crime Entre Nós, um documentário incrível com a participação do Luciano Huck, da Juju e do titio Drauzio Varela, além de outros especialistas e diversos ativistas da causa. Eu vou deixar um pedacinho dele aqui e, em vez de indicar, eu vou pedir que vocês assistam. Ele está disponível de graça no GNT Play. No primeiro momento eu ficava com medo porque ele me ameaçava. Se você contar pra sua mãe, eu mato sua mãe e mato você também. Exploração sexual da criança não pode ser paisagem. É uma coisa tão horrível essa, que eu acho que causa um certo distanciamento. Você fala, não quero nem ver, não quero saber. A exploração sexual hoje ela acontece nas festas, no meio político. And the more accessible pornography is, the more you drive demand. Ele não se sente um criminoso, apesar do Código Penal dizer que é crime. Alguém alguma vez já chamou a polícia ou chamou o conselho tutelar? Só tem duas opções: denunciar ou ser cúmplice. O mundo de paz é esse, onde a gente não roube a infância de ninguém. Eu acho que a gente tem que rever as nossas urgências. Para ontem. E é por isso que o Maio Laranja nasceu, para dar visibilidade a esse assunto tão importante e que precisa muito ter esses números tristes e chocantes mudados. Como uma provável proposta de intervenção para esse assunto, além das campanhas informativas e educativas já existentes sobre esse problema, é importante que escolas e creches tenham psicólogos e psicopedagogos para promoverem acompanhamento às crianças. E é só por meio do diálogo, da informação e da confiança que as crianças conseguem se abrir sobre isso. E como eu disse no início do vídeo, dar voz a quem ainda não tem significa perceber sinais de abuso em crianças que ainda não conseguem expressar isso por meio de palavras. Para fechar, eu ainda quero passar mais um repertório sobre esse tema, para você fechar sua competência 2 com 200 pontos. Se você não faz ideia sobre o que eu tô falando, corre lá na série As Joias do Infinito, para você maratonar e conhecer tudo sobre o universo Enem. O primeiro é o artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Você pode problematizar isso com certeza, relacionando ao Maio Laranja. Como a proteção governamental não tem sido nitidamente eficaz, foi necessário criar uma data para que haja discussão e problematização desse tema, já que os direitos desses pequenos estão sendo negligenciados. Com todas as informações no vídeo de hoje, é possível não somente fazer uma redação de ouro sobre esse tema, mas gerar senso crítico sobre esse problema tão nefasto que tem acontecido. Então compartilhe esse vídeo com os amigos, deixe o seu comentário contando sobre qual assunto você quer ver aqui nos debates de temas. E é isso, e até a próxima!